Amados irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando agora, né, essa lição do terceiro trimestre de 2020, lição da CPAD. E como essa gravação vai para o YouTube e também depois posteriormente para o Facebook, então eu vou me identificar aqui porque pessoas que não são da minha igreja podem acabar acessando o vídeo. Eu sou o pastor Hébio de Paiva Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, Jacatirão, Duque de Caxias, da congregação em Jardim Santa Marta, Belford Roxo, da congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Meus irmãos, esse trimestre não tivemos condições de comprar revistas na CPD, então estamos estudando online, né? Para que o irmão possa continuar. Se voltarmos, provavelmente no mês de julho, ainda não teremos escola dominical, estamos só nos reunindo domingo à noite para orar. Mas voltando aí, eu e o pastor Paulo estudaremos o que faremos, né? Se estudaremos a lição do trimestre passado, que não foi estudado presencialmente, ou se continuaremos com esse trimestre que se inicia. Então vamos lá. Hoje eu vou até falar com os irmãos que eu vou ter que sempre eu gravo falando, olhando um pouco, né, lendo apenas o texto aqui embaixo, mas depois falando, olhando para a tela. Mas hoje eu vou ter que usar um pouco aqui o meu notebook para poder ler sobre a lição, mas isso é necessário por causa da lição sendo ela online. Então a lição 1, terceiro trimestre de 2020, título dela é Os Princípios Divinos em Tempo. Aliás, na verdade, esse é o tema do trimestre inteiro. Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplos para nossos dias. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Quem é o autor da lição? É o comentarista Eurico Bergsten. A CPAD não fez uma lição nova nesse trimestre, então ela fez uma edição especial, uma lição ministrada pelo missionário, nós vamos falar sobre ele agora, pastor missionário Eurico Bergsten, no terceiro trimestre de 1993. Ela resolveu trazer para esse trimestre agora, por achar que é uma lição que também acreditamos e achamos isso, muito importante para esses nossos dias atuais. Então vamos falar um pouco sobre o pastor Eurico Bergsten. Os mais novos talvez nem tenham ouvido falar deste homem. Missionário e pastor, nasceu dia 13 de agosto de 1913 em Helsinki, na capital da Finlândia. Foi consagrado ao ministério em outubro de 1933, com 20 anos de idade. Pastorou algumas igrejas no interior de seu país e em 2 de setembro de 1948 ele chegou ao Rio de Janeiro como missionário. Durante o tempo que ele esteve no Brasil, ele tinha alguns contatos na Suécia, né, em outro país europeu, e ele conseguiu beneficiar a Casa Publicadores da Assembleia de Deus, trazendo algumas máquinas, né, uma impressora rotativa e outras máquinas que alavancou naquela época as publicações da Casa Publicadora da Assembleia de Deus e também participou da construção do prédio em Vicente de Carvalho. É o prédio onde eu vou comprar as revistas. A CPD hoje tem várias lojas, no centro tem São Gonçalo, Niterói, não, São Gonçalo não, Niterói, tem acho que Bangu, tem no centro do Rio, algumas lojas espalhadas. Eu vou até Vicente Carvalho, já ia sempre, né, comprar lá quando compramos, né, quando temos a possibilidade. Agora a pandemia, a Covid-19 não deixou sem essa possibilidade. Mas a minha filha mais velha, Alice Maria, ela mora em frente, exatamente em frente à CPD. Então, para mim, é até mais prático ir lá e na CPD, depois ir às vezes na casa dela também. Então, esse prédio hoje funciona ao lado da Casa Publicadora. Antigamente lá hoje é só uma loja. Antigamente era a própria publicadora. Havia ali que era publicado, né, a indústria. Hoje, a CPAD, já há alguns anos,
a parte de publicação foi para Bangu. Então, o pastor missionário ajudou nisso. Este homem de Deus também foi o homem que mais comentou lições na CPAD. 35 lições ao todo. O comentarista que mais comentou lições. Isso é um dado da própria CPAD. Hoje nós temos aí os que comentam nos dias atuais, vai modificando um para o outro, às vezes o pastor Claudio Honor, outros irmãos, mas Eurico Bergs, durante a sua caminhada, foi um dos que mais comentou, com 35 comentários. Então, isso é apenas uma palavra. Ele morreu, tem aqui até a data da sua morte, para trazer para os irmãos. Peraí. Desculpa, aqui vai ser assim mesmo. Ele morreu em 1999. Então, muita gente que está ouvindo esse estudo que eu estou dando não era nascido ou era bem novo, né? E não conhece a história deste grande homem de Deus. Isso é apenas um subsídio para nos ajudar aqui a entender a lição. Então, vamos aqui. Texto-aula da lição de hoje, né? O título da lição específica é Daniel ora por um despertamento. Lá nós falamos de despertamento com a reconstrução do tempo. Nós vamos estudar o livro de Daniel, pastor? Não. Daniel, essa lição, a próxima também me parece que fala sobre Daniel. Depois nós vamos estudar Neemias, vamos estudar Esdras e outros personagens que participaram daquele momento pós-cativeiro, reconstrução do templo, reconstrução de Jerusalém e como Deus despertou aquele povo. E como eu tenho até algumas vezes pregado para os irmãos, uma preparação para a vinda do Messias. Texto áureo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito ser feitos. Tiago 5,16. A verdade prática dessa lição diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até sobre os poderes malignos. Nós vamos ver isso durante a lição. Tem a leitura bíblica diária, e até eu fiz uma observação quando estudava com a minha esposa, nós estamos juntos, lemos. Hoje, atualmente, as revistas editadas hoje, então às vezes tem até mais quantidade de versículos num capítulo naquele dia, até às vezes mais de um livro em um dia, né? Porque é a leitura de segunda, a leitura de terça e quarta. Mas são comente poucos versículos, mas lá naquele tempo, né, antigo, eram leituras bem extensas, né? O irmão vai observar aí que são vários versículos, né? Vários pontos para ler. Está aí com o irmão, se o irmão tiver lido, é importante fazer a leitura. Agora vamos para a que se faria junto na igreja de forma responsiva, que é a leitura bíblica em classe. Daniel 9, de 1 a 3, o 6, 10, o capítulo 2, 17 a 19, e o de Esdras 1, de 1 a 5. Daniel 9. No começo do primeiro, começando de novo, primeiro. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos em que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Agora Daniel 6. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como Dante antes também costumava fazer. Agora Daniel capítulo 2, verso 17 a 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Esdras, capítulo 1, do 1 ao 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias,
Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dávidas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Quais são os objetivos gerais do autor da lição para nós? Conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. E tem 3 objetivos específicos, que é: 1. Apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração, pontuar a resposta divina às orações de Daniel e destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Vamos ao comentário. A introdução da nossa lição diz assim: os crentes fiéis brilham como a luz. Mateus 5:15. Pastor, que texto é esse aqui? Os crentes fiéis brilham como a luz. Eu não vou ler todos os textos da lição, meu amado irmão, porque senão a gente vai fazer um vídeo. Eu já estou achando até que esse vídeo talvez tenha que ser em 2 partes. Como eu disse no início, esse vídeo vai para o YouTube, e como eu gravo no celular da minha esposa, então eu tenho um tempo limitado. Se eu passar de 30 minutos, eu tenho problemas. Então talvez a lição introdutória, a primeira, talvez tenha que ser maior. Talvez seja até em 2 partes. Então, Mateus capítulo 5, versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Aí diz o versículo 16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então os crentes devem brilhar. Resplandeçam no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Assim era Daniel. Quando no ano 606 foi levado cativo para a Babilônia, Daniel 1, do 1 ao 4 e 6, era muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Eu estive estudando essa questão da data, né? O pastor Bergstein, Eurico Bergstein, escreveu isso, essa lição no ano de 93. Hoje há outras pesquisas e tal. Alguns comentaristas de hoje consideram que ele tinha 17 a 18 anos. Pastor, vai fazer diferença 15, 17 ou 18? Não. O interessante, importante vai ser entender que ele era um jovem que foi levado para o cativeiro babilônico por Nabucodonosor. Essa é a parte importante. Ponto 1. Daniel foi despertado para orar. Ao ler o profeta Jeremias, capítulo 29, 10, vamos ler aqui Jeremias 29, 10. Eu disse para o irmão, se tivermos que fazer 2 partes de estudo, não tem problema. E se você depois receber o estudo em 2 partes, veja as 2, né? Não adianta ver a segunda parte sem ver a primeira. Veja a primeira e veja a segunda, para Deus também te abençoar. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Lembrando só uma coisa, meu amado irmão, que hoje alguém vai falar assim: puxa, Daniel demorou tanto tempo a descobrir isso, pastor. Daniel não era um homem que lia as escrituras e tal. Só vou lembrar uma coisa para o irmão. Lá eles não tinham Bíblia impressa como nós.
muito menos internet, né? Que hoje o pessoal quer. E onde está aquele versículo tal? Aí chega lá no Google e bota uma parte do versículo. Por exemplo, os que confiam no Senhor, mas como é que é o resto do versículo? Não me lembro, não. Aí bota lá, os que confiam no Senhor. Vai aparecer logo. Serão como o Monte Sião, que não se abala, permanece para sempre. Eu clico ali e vai lá, Salmo e tal, e você já sabe. Lembrando, irmão, que não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Segunda coisa, mais importante que isso, cada livro desse grande, o livro de Jeremias, é o segundo maior livro da Bíblia. Quer dizer, o terceiro, perdão, Salmos em primeiro lugar com 150, depois Isaías, mas dos profetas é o segundo, 66, e vem o livro de Jeremias com 52 capítulos. Eram escritos em pergaminho, eram escritos de uma forma difícil para carregar. Às vezes, uma parte do livro já era, a pessoa tinha que carregar. Então, o acesso à leitura, bora ler, se aqueles homens passavam de ler. E era difícil, era mais complicado. Então, em algum momento, e nós mesmos hoje, você vai ler a Bíblia e de repente, eu já li a Bíblia tantas vezes, nunca prestei atenção nesse versículo X. Acontece com a gente. Já aconteceu comigo, aconteceu com o irmão também. Então, não é uma falta de leitura bíblica para ele só descobrir ali. E ele já estava aqui com uma certa idade. Ele não era novinho. Quando ele vem a despertar para essa parte do versículo, né? Se você voltar aqui, ele vai. Esse texto tá na leitura introdutória, né? No capítulo 9, quando ele lê o texto e se desperta, ele já estava já com talvez 80 e poucos anos de idade. Então ele leu o texto e viu, peraí, tem alguma coisa aqui. 70 anos, fez as contas. Eu vim para cá com 15, vamos colocar 15 como o Eurico Beckstein falou. Já estou com 85, então já deu 70 anos. Aí ele ficou só pensativo, nós vamos ver o que ele fez. Ele observou que os 70 anos do cativeiro babilônico estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel 9:2. Então, o que ele fez? Oração, jejum, saco, cinza, profunda tristeza e perseverança em oração. Nós vamos ainda entrar em cada ponto deste. Nós estamos na introdução do 1 ainda, né? Veja bem, amado irmão. E hoje? É diferente? Nós estamos aí diante da Covid-19, crise financeira, não sei o que acontecendo. O que a gente vai fazer diante de Deus? É oração, é jejum, é humilhação, que saco e cinza, é humilhação diante de Deus, e orar com perseverança, para que essa crise passe, para que o avivamento venha, para que o despertamento espiritual venha sobre a sua igreja. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Ponto 1. Isso dá-lhe condição de orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento, Provérbios 5:18. E ele escuta a oração do justo, Provérbios 15:29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Quando Daniel e seus amigos Ananias, Azarias e Misael chegaram à Babilônia, eles eram jovens, foram colocados ali entre os sábios, se eu não me engano era Arioque, era quem tomava conta deles, e ali foi colocado o seguinte, vocês vão ter, o rei mandou, durante 3 anos eles estudaram sobre tudo Babilônia, cultura babilônica, a mandado do rei Nabucodonosor, e assim eles tiveram que fazer, eles estavam ali. Eram jovens, eram sábios, foram destacados entre os hebreus, mais sábios que ali estavam, além de jovens, foram colocados ali. Mas foi colocado diante deles o seguinte, vocês vão ter que comer do manjar do rei. Mas o manjar do rei não era só uma comida, pastor, comer do manjar do rei, não, comer do manjar do rei é bom, né? Vamos naquele restaurante bom, comer aquela comida boa, gostosa. Veja bem, meu amado irmão, aquele manjar do rei era consagrado muitas vezes aos seus ídolos. E eles serviam um Deus vivo e verdadeiro. Então eles falaram, a gente quer comer legume e verdura. E tomar água. Aí o rapaz falou, não, mas olha só, se vocês comerem legume, verdura e água, vocês vão estar mirrados, que é passado um tempo, e eles vão estar fortes e o rei vai me cobrar. Ele falou assim, não, faz a experiência. E Deus tocou naquele homem que fez a experiência.
E a experiência foi feita e depois do tempo designado, Daniel e seus amigos já estavam mais fortes, mais corados que os outros, que comiam o manjar do rei dedicado aos seus ídolos. E aí o Arioque muda. Então agora todo mundo vai comer legume e verdura. Eu vou dizer para você, uma opinião minha particular, isso aqui não está baseado numa pesquisa no Google, nem livro, não. Mas, irmão, é um milagre de Deus, porque o legume, a verdura e água não vai fazer o homem ficar mais forte, mais corado, mais isso, aquilo, que aquele está comendo uma comida, carne, é isso, é aquilo e tal. É Deus, Deus agindo na vida daqueles homens desde o início. Então ele não quis, e os seus amigos também. Por isso ele diz aqui, ele é um exemplo para nós, ele podia orar a Deus. Você chega lá e fala, não, agora estou em cativeiro, Deus deixou a gente vir para cá, realmente vou, como diz, desculpa falar dessa forma, né? Não gosto de falar muita gente, vou chutar o balde, vou virar aqui um herege nesse meio desse povo. Ele não teria condições depois de pesquisar na Bíblia, orar, falar com Deus sobre esse assunto. Mas ele não fez assim. Segundo, a estrutura espiritual de Daniel capacitá-lo para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente na oração. E ele cita alguns versículos aqui. Eu vou ler apenas Romanos 12, 12. Eu já disse para o irmão, e já vou te dizer antecipadamente, vai ser 2 estudos, 1 e 2. Daqui a pouco a gente vai ter que parar e depois voltar na parte 2. Romanos 12, 12, assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então, uma batalha de oração, porque você tem que ser paciente na tribulação e para poder perseverar na oração. Somente visitam de vez em quando o culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Temos dito aqui muitas vezes nas nossas pregações, e até no estudo bíblico da semana passada, porque falava muito de oração também, a carta aos Efésios, tem 2 orações de Paulo para a igreja de Efésios. No final, na armadura de Deus, ele fala que tem que ser complementado de oração. Temos falado aí para os irmãos. A vida do crente ele tem que estar baseada em 2 vezes. E a lição fala sobre isso. Leitura da palavra e oração. Oração não pode ser apenas uma coisa que nós oramos quando eu estou a fim de orar. Hoje nós estamos afastados socialmente. Vamos à igreja domingo à noite. A igreja metodista pentecostal, qual pastorei, nós estamos indo domingo à noite para orar. Poderíamos estar indo domingo à noite para fazer um culto. Ah, pastor, mas se for um não crente entrar na igreja domingo à noite, há uma pregação antes da oração. Então vai ser feito o apelo. E aquele não crente, se o Espírito Santo tocar na sua vida, que poderá aceitar a Cristo como Salvador. Mas vamos lá, nós falamos um pouco da palavra e tiramos um período de oração juntos, porque temos que vencer essa pandemia. Quando isso tudo acabar, viramos uma situação que podemos voltar ao normal, então vai ter aquele culto, começa com uma leitura bíblica, um louvor, depois oportunidades, a pregação, enfim, tudo aquilo que a gente faz no culto. Por enquanto nós estamos em oração. Mas só aquela oração domingo à noite, pastor, já está suficiente para a nossa vida? Não, meu amado irmão. Eu apelo para os membros da minha igreja. Ore todos os dias na sua casa. Tem um horário específico, pastor? O pastor vai marcar a hora. Eu não gosto muito de marcar a hora, meu irmão. Às vezes tem campanha na igreja que marca a hora. A oração da hora nona, a oração de tal hora e tal. E quando os irmãos lembram, assim, ora naquela hora. Mas às vezes o que acontece? O irmão esquece naquela hora e fala, já que esqueci mesmo, então já não preciso orar. Não, meu amado irmão. Se melhor para você orar às 6 horas da manhã, ora às 6 da manhã. Se para você é melhor às 7, às 8, às 9, às 10, a meio-dia, a 1 hora da tarde, se é de madrugada, ore no momento que você puder. O crente tem que viver uma vida de oração. Daniel vivia uma vida de oração e isso vai mostrar no texto, lá no inicial. Quando ele descobriu os 70 anos de Jeremias, ele orou. Quando o Nabucodonosor queria matar todo mundo, porque ele sonhou um sonho, no capítulo 2, e ninguém interpretava dos sábios, e Daniel ia morrer com seus amigos, porque ele também era considerado um dos sábios. Ele pede um tempo a Nabucodonosor, entra com seus amigos, ora, e Deus revela o sonho. E não somente ele é livre da morte, mas todas aquelas pessoas são livres da morte. E muitas outras vezes no livro de Daniel. E depois ele fala no capítulo 6, ele orava 3 vezes ao dia. E às vezes eu brinco com isso, meu amado irmão. Algum crente vai falar, pastor, também oro 3 vezes ao dia.
Quando eu acordo, agradeço ao Senhor porque eu acordei, porque eu dormi, acordei. Na hora do almoço, agradeço pela comida. E eu dormi, eu oro, peço que o Senhor abençoe a minha noite. Não, Daniel não orava assim não, meu amado irmão. 3 vezes dia para ele, não era de manhã para agradecer porque acordou, de noite para abençoar dormir, e na hora do almoço porque comeu. Ele orava, período de oração, clamando por tudo aquilo que ele cria que a nação israelita precisava, a vida dele espiritual. Talvez, certamente, creio que ele orava pelos reis, aquelas pessoas que ali estavam e que precisavam também da bênção de Deus, para Deus tocar neles. E Deus usou ali muitas vezes aqueles homens sem entender. Nabucodonosor foi tocado por ele, Belsazar Dário foi tocado por ele, provavelmente nós vamos ver que na lição o próprio Ciro, depois nós vamos ver tantas outras situações. Daniel era um homem de oração. Daniel orava a Deus. Ele não frequentava o culto de oração como o pastor missionário Bergson diz aqui. Ele orava. Quanto à sua própria vida, bem como a de seus amigos, de todos os sábios da Babilônia estavam em perigo, que eu citei, né? Ele alcançou o livramento. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Vamos aqui tentar comentar o ponto 3, depois a gente vai passar para a parte 2. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Eu vou deixar esse ponto para a parte 2, porque temos um comentário maior para fazer isso. Então, eu vou encerrar agora aqui a primeira parte da lição 1 do terceiro trimestre. Vou começar no segundo vídeo, a partir do ponto 1.3, depois do ponto 2 e o ponto 3 e a conclusão. Louvado seja Deus.